Olá, o Viver e Empreender Podcast está no ar, eu sou Estela Jordi e hoje eu tenho o prazer em receber a doutora Érica Mara, ela que é médica veterinária e empresária. Doutora, que prazer te receber aqui no nosso programa, muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Estela, é um prazer imenso estar aqui, podendo compartilhar um pouco da minha história dentro da medicina veterinária no empreendedorismo. Que legal entrevistar uma mulher tão jovem, tão bonita, já com uma história vasta. Sim. E é justamente sobre isso que eu quero falar, sobre o seu comecinho ali na faculdade. Como é que foi? Você sempre quis ser veterinária? Sempre quis ser veterinária, sim. É uma história muito grande, vou tentar resumir, né, de alguma maneira. Mas, assim, no início eu acho muito bacana compartilhar um pouco, porque quem vê a gente hoje em dia acha que a gente começou assim, né? Então, eu vim de uma família muito humilde, né? Minha mãe sempre foi empregada doméstica, teve uma certa dificuldade, né, de me criar. Me criou sozinha, sem a presença do meu pai. Então, assim, eu tive muitas dificuldades inicialmente em relação à minha parte educacional. Então, eu sempre soube que eu seria médica veterinária, eu sempre soube que teria o meu consultório, mas eu não sabia como eu ia fazer para chegar lá. E então, durante essa jornada, né, eu conheci o meu esposo, compartilhei da minha história com ele, e ele sempre acreditou muito na minha capacidade. Então, não, vamos fazer. E a partir dali eu iniciei a minha graduação. Só que assim, foi algo assim muito difícil inicialmente, porque ele também estava entrando no empreendedorismo, ele largou a CLT dele na época, e nós estávamos noivos, era nossa primeira casa. E aí ele me apoiou bastante, né? Foi a pessoa que mais acreditou na minha capacidade, até eu, assim, duvidava um pouco, né? Que a gente ficava com aquele receio inicial, mas enganjei na graduação, né? Com a ajuda dele, sempre me apoiando, sempre acreditando muito e consegui iniciar minha graduação aos trancos e barrancos, digamos assim, né? Porque financeiramente a gente não tinha muitas condições. Então a gente se virava da forma que a gente conseguia, né? Então eu vendia doces na faculdade, tinha um professor meu que ele falava que eu era muambeira, né? Cada semana eu chegava com alguma coisa para vender. Sempre teve aquele espírito empreendedor. Sim, sempre. E aí vendi um monte de coisa, me virava. À noite eu consegui um emprego, porque assim, na faculdade de veterinária, na época, né, era integral. Então, eu estava na faculdade de manhã e à tarde. Então, não conseguia ter um trabalho fixo. Então, eu ia me virando, né? E aí, à noite, eu consegui um emprego, né, como recepcionista de restaurante japonês. E aí, a gente ia fazendo, né, pegando um pouquinho dali, pegando um pouquinho daqui. E, enfim, consegui me formar, né, como médica veterinária, consegui realizar esse sonho que para mim, assim, foi o auge da minha vida. Eu falei, consegui. Quando eu peguei aquele diploma, foi como se fosse uma vitória, que eu olhei para trás e falei, nossa, como valeu a pena. E eu sabia que tinha muito mais para vir. Então, isso para mim e para o meu esposo foi muito significativo, porque a nossa trajetória, né, foi de muita luta, a gente sempre correu muito atrás, a gente sempre vendeu muita coisa no nosso prédio também que a gente morava, era um condomínio. Eu lembro que a gente vendia batata frita, sabe, pra gente se virar do jeito que a gente conseguia. E quando a gente pegou o diploma juntos, eu digo que foi a maior vitória. Uma conquista juntos do casal. Aquilo ali foi maravilhoso. E aí eu comecei a trabalhar, depois de um ano que eu me formei, comecei a trabalhar para outras clínicas, né? Fui atendendo, só que eu não tinha aquela satisfação profissional e nem financeira, sabe? Eu me dedicava integralmente à minha profissão e eu não via um retorno, nem financeiro, nem profissional. Aí foi um pouquinho me desanimando, meu esposo falando, poxa, você tá sempre ali se entregando integralmente, né, a sua profissão, e você não tá tendo esse retorno, por que você não abre um consultório para você? Você tem capacidade, você pode. Não. E eu falei, oh meu Deus, falei, e aí, é muita responsabilidade. A gente ter um negócio próprio, a gente sabe que não é só exercer a nossa profissão, a gente tá ali na parte de gestão, na parte administrativa, né, tem toda uma parte burocrática por trás. Ser gestora, sim. Que é algo que você não aprende na faculdade, sim, né, doutora? Não. Isso a gente não aprende. Então, a gente aprende com a vida mesmo. Então, essa parte da gente fazer o nosso marketing, né, da gente entregar a nossa alma para o nosso negócio, digamos assim, é muito desafiador. Eu digo que a minha trajetória, ela foi muito desafiadora, mas ao mesmo tempo ela foi muito gratificante. Então, todas as fases que eu passei da minha vida, eu sou muito grata, mas eu sei o quanto e o que nós passamos, né? Então, por isso que eu fico muito feliz.
E é muito mais saboroso quando você coloca um tijolinho depois Sim, do outro, cada um sim, deles tem seu valor, não é sim, verdade, doutora? E sim, você sempre visualizou a sua clínica, o seu consultório. sim. Gostaria de saber como é que foi esse começo, quando foi, se você teve um clique, não, agora eu vou abrir meu consultório, ou foi de uma vez? Não, então, foi muito relutante. Inicialmente, como eu falei, eu tinha muito medo, muito receio de abrir meu próprio negócio, porque era muita responsabilidade. E aí meu esposo, abre, você vai conseguir, você é capaz. Eu falei, meu Deus, tá. E teve um dia que nós conversamos e decidimos alugar a loja que foi o nosso primeiro consultório. E essa loja, ela ficava numa rua mais residencial, então não tinha tanta visibilidade. Mas mesmo não tendo tanta visibilidade, a gente conseguiu crescer muito ali, muito. E aí, através de indicação, porque a gente começou do zero. Em relação à estrutura, a gente pegou uma loja que não tinha estrutura de consultório, então a gente montou o consultório. Não tinha nenhum paciente, então no primeiro dia de atendimento eu já consegui atender uns 4 pacientes. Aquilo ali me encheu de alegria. Eu falei, meu Deus, né, tá fluindo. E ali começaram as indicações. Comecei a pegar bem forte na rede social, então a rede social ela foi uma arma muito poderosa para eu chamar os outros pacientes, né, os outros clientes, tanto do meu bairro quanto dos arredores, né? E assim a gente foi crescendo. E aí o primeiro consultório foi super sucesso e a gente viu que o caminho era aquele ali mesmo. Só para quem está ouvindo ou assistindo o nosso podcast, quem são seus pacientes? Meus pacientes, eu digo que são os meus peludinhos, né? Meus peludinhos caninos e felinos, são os cães e gatos. Hoje eu atuo na área clínica, né? Clínica geral de pequenos animais e cirurgia também. Você tem uma equipe ou você trabalha sozinha, doutora? Então, no momento eu tenho um auxiliar, né, no meu consultório, e eu tenho uma equipe, mas é terceirizada de um hospital onde eu realizo minhas cirurgias. Quais foram os maiores desafios quando você abriu o seu consultório? Se você puder enumerar, imagino que sejam vários, mas os que Sim. mais te marcaram. Eu acho que o que mais me marcou foi o financeiro. Porque inicialmente a gente investiu tudo para ter o consultório. E aí foi o maior desafio, assim, porque a gente teve que fazer aquela famosa frase, tripas, coração, né? Então, e eu acho que isso é muito bacana, porque quando a gente não tem financeiramente todo o suporte, a gente tem uma criatividade incrível. E a minha criatividade foi através das redes sociais. Então, eu comecei a chamar o meu público dali, eu comecei a ver as pessoas chegando a partir das minhas redes sociais. Por conta da minha, digamos assim, ausência financeira, eu não tinha muita condição financeira, porque tudo que meu esposo tinha e tudo que eu tinha trabalhando nos outros lugares, nós investimos no primeiro consultório. Então, o maior desafio de todos foi o financeiro. Porque os demais, para mim, foi mais tranquilo em relação à rede social, em relação à comunicação com os clientes da região, porque eu sempre fui muito comunicativa, né? Sempre falei muito com as pessoas e as pessoas gostam disso, dessa transparência, dessa interação online, e a partir dali eu fui crescendo. Muito bom. E hoje em dia, muita gente tem ali seu pet, seu cachorrinho, seu gatinho. Como é que é esse atendimento? Quando a pessoa chega com seu animal, a partir do momento que ela entra na sua clínica, como é que você recebe? Então, desde o meu primeiro consultório, hoje nós conseguimos abrir um segundo numa via principal, né? E aí a gente tem maior visibilidade, mas eu sempre prezo, desde o meu primeiro consultório, um atendimento de qualidade. Desde a marcação de consulta, seja pelo WhatsApp, para mim tem que ser a alma do negócio. A gente tem que dar qualidade, não é porque a gente está atendendo animais, né, digamos assim, porque hoje em dia a gente sabe que um peludinho, né, ele hoje é um filho. É parte então, da família, faz parte sem da dúvida. família. Então, para mim, a qualidade do atendimento, o respeito ao animal, acima de tudo, né, que o tutor ele tem que entender o seguinte, você está trazendo o seu animal, mas ele não vai ser atendido de qualquer maneira. A gente tem um atendimento que a gente diz que é cat friendly para gatos, né, e dog friendly para cachorro, que é aquele local onde a gente tenta de alguma maneira deixar mais confortável para o animal. Então a gente oferece petisco, a gente oferece água se o animal tiver com sede, a gente tenta colocar uma musiquinha ambiente para poder ajudar o animal a ficar mais tranquilo e não entender que aquilo ali é um consultório médico, que é um consultório veterinário, mas que é uma experiência bacana tanto para o tutor quanto para o animal. Então o animal ele fica solto, ele fica à vontade. Eu tento agendar os horários exatamente para o animalzinho ficar à vontade do jeito que ele quiser, tanto os cãezinhos quanto os gatinhos. Então a minha prioridade hoje é a qualidade
no atendimento. E o respeito, né, doutora? Principalmente, para mim é a base de tudo, o respeito, a qualidade no atendimento, o amor, né? Porque a gente precisa ter amor com o que a gente faz, né? A gente precisa depositar o amor, porque para mim é o segredo de tudo. Sim. E como funciona o pós-atendimento na sua área? Porque a gente fala muito sobre experiência do cliente. Sim. A gente fala muito sobre o atendimento em si, mas e depois? Como que você mantém seu cliente? Então, eu sempre prezo muito por isso, pela comunicação. Todos os meus clientes que vão ao meu consultório, eles têm o meu contato na receita, né? Quando eu libero. Isso é maravilhoso, dá uma segurança na gente. Sim, e aí, para mim, não tem dia, não tem horário. Né? Eu digo que é igual pediatra. O pediatra, a gente precisa estar ali a todo momento, e eu como veterinária. E assim, eu acho isso muito bacana, porque tem alguns colegas meus que, infelizmente, não têm esse contato, não têm essa disponibilidade. Não tem. E aí eu deixar o contato, né, ali para o tutor, não tem dia, não tem horário, qualquer momento ele está ali mandando mensagem e eu estou ali respondendo. Então, para mim é muito importante a gente dar esse suporte, porque o animal, dependendo, né, se for um animal, exemplo, de pós-cirúrgico, é muito importante que eu esteja ali a todo momento para poder auxiliar, ajudar, orientar o tutor que não sabe e realmente não é responsabilidade dele saber, é responsabilidade minha orientar. E o animalzinho também, né? Que ele tem aquela segurança, ele sabe que, independente do que aconteceu, eu tô ali para ajudar, então eu disponibilizo isso e eu acho isso que é muito respeitoso com a vida do animal. É verdade. Acho que uma das piores coisas é quando você leva o seu animal a uma clínica, a um consultório, ele já quer ir embora, ele trava as patinhas e não quer mais entrar, não é verdade? Lá no consultório é o contrário. Tem um vídeo de uma pacientezinha minha que o consultório fechado, aí a tutora mandando o vídeo. Doutora Mara não tá aí, filha, a doutora Mara não tá aí. Ela batendo a patinha assim na porta para entrar. É lindo. Então, assim, isso me encanta demais, porque eu sei que eu tô fazendo um bom serviço, eu tô exercendo a minha profissão com o que eu sempre prometi fazer, com amor, com cuidado, com respeito e com excelência. Então, a cada dia eu tento buscar excelência, não só para o atendimento ao tutor, sabe? Mas principalmente para o animal. O que eu quero é essa experiência, que ele entre lá no consultório e pense assim, nossa, eu tô aqui na tia Mara, tia do petisco, né? Tem uma cliente minha que ela falou assim, Mara, você tinha que ser... O seu apelido tinha que ser tia do petisco, porque todo paciente que entra lá no consultório é petisco, é carinho, é respeito. E para mim esse é o mais importante, é o que mais importa. Agora que você já tem o seu consultório, você já tem um segundo consultório. Sim. Em quanto tempo isso aconteceu? Foi em 2 anos. Eu abri meu primeiro consultório, deu muito certo. Nossa, graças a Deus eu fiquei tão feliz com o retorno que nós tivemos. E eu vi que a gente estava ali no caminho correto. E aí apareceu uma oportunidade da gente alugar uma loja numa via mais principal, não era tão residencial. E eu falei para meu esposo, vamos. E ele falou, não, você precisa ir mesmo. Que, assim, a gente já começou a sentir a necessidade de expansão. E aumentou a clientela com essa mudança estratégica? Muito, demais. E, assim, os antigos, né, que já iam, e os novos que passavam por lá, que tinha essa visibilidade maior do consultório. E aí a gente mudou foi em 2 anos nós conseguimos fazer essa mudança. Excelente. E as redes sociais, você continua utilizando as redes diariamente? Com qual frequência? É você que ainda mexe nas suas redes? Sim. Até as pessoas perguntam, Mara, quem é responsável pelo teu Instagram, né? Eu falei, sou eu mesma? Nossa, mas tá muito bonito e tal. Eu sempre, desde do meu início, né? Eu sempre achei muito importante essa interação online, né? Com os clientes, com os pacientes, até as pessoas que não me conhecem, né? Quando elas ficam ali na minha rede social, me vendo todos os dias, postando dica, orientações, né? Falando um pouco até sobre minha vida pessoal, as pessoas, elas se sentem mais próximas, né, de mim. Então, eu acho muito bacana isso, porque às vezes elas chegam lá no consultório já sabendo tudo. Nossa, ficou linda a festa do seu filho. Aí sabe o nome do meu filho, né? Ai, nossa, mas o Pietro estava lindo. Então, isso é muito bacana, porque eu consigo aproximar as pessoas, mesmo sem me conhecer pessoalmente, e quando elas já estão lá no consultório, elas se sentem mais à vontade de conversar, de compartilhar, até de contar histórias mesmo, né, pessoais, e a gente consegue criar essa confiança, esse laço, e a gente consegue até fidelizar o cliente, não só pelo animal, né, mas por essa interação, por essa afinidade. A gente fala muito hoje em soft skills, né?
E aí tem tudo a ver com isso, essa habilidade humana que você tem de receber as pessoas. Sim. Isso é tão importante em qualquer negócio, né, Sim, doutora? isso é muito importante. A gente ter essa afinidade com nossos clientes, a gente ter essa transparência, principalmente, porque eu bato muito na tecla da gente ser transparente, né? Da gente cuidar do animal, mas a gente transparecer o que a gente é, né? A nossa essência. Eu sou isso aqui, né? O meu negócio é assim, e tem muitas pessoas que gostam disso e chegam por isso e ficam por isso. Então, isso para mim é uma das coisas mais importantes. Agora, doutora, você tem um filho pequeno, tá com Sim, 10 meses, 10 que você me meses. contou aqui nos bastidores. Sim. Ela me contou que é um bebezinho ainda. Como é que você Sim. faz para se cuidar? E como você faz naqueles dias que você não tá bem? Porque a Sim. empresária, querendo ou não, ela tem um outro filho que é a empresa. É. Como é que você equilibra a vida pessoal e profissional? Então, Estela, para mim, a gente tem que ter muita organização em tudo que a gente faz. E a gente não consegue fazer nada sozinho, né? Eu levo sempre isso para minha vida. A gente sempre precisa de pessoas. Hoje eu tenho minha rede de apoio, que é minha mãe, e o meu esposo me ajuda também muito, bastante. Então, essa questão de vida pessoal e vida profissional, eu digo que é um desafio constante, né? Mas quando a gente tem organização no que a gente faz, a gente consegue fazer tudo e com excelência. Então, basta a gente se organizar, basta a gente ter em mente que a gente precisa, de alguma maneira, de pessoas para poder estar auxiliando a gente, estar ajudando, que a gente consegue fazer tudo e a gente consegue se cuidar, a gente consegue cuidar do nosso negócio, né? São coisas extremamente importantes, a nossa vida, a nossa família, né? O nosso filho, que é o nosso princípio, a nossa base, e a nossa vida profissional. Como é a sua rotina? Nossa, minha rotina, é o que eu tô falando, é a base de organização, né? Pela manhã eu treino, né? Eu faço musculação. Isso também é uma forma de recarregar as energias, que eu digo que é o meu momento, né? Aí pela manhã tem a minha mãe, né, que ela fica com o meu filhinho, Pietro. Um beijo, filho, mamãe te ama. Ah, ele é lindo. Ele é lindo. Então minha mãe, ela fica com meu filho e eu vou pro consultório, faço os atendimentos pela manhã, e aí eu consigo retornar para casa, porque é próximo o meu consultório. E na parte da tarde, aí fico com meu filho, né? E na parte da tarde eu retorno para o consultório e aí finalizo os atendimentos. O atendimento hoje é por hora marcada. Então eu bato nessa tecla e acho muito importante, porque às vezes os médicos veterinários, eles querem, eu digo numa forma geral, acabam querendo muita quantidade e esquecem de dar qualidade para o cliente, né? Pro tutor, que a gente diz, né? Então, eu sempre digo que eu não quero minha agenda lotada, eu quero minha agenda preenchida. Eu quero poder dar qualidade no atendimento, eu quero poder dar atenção, suporte no pós-atendimento. E para isso eu preciso de uma organização e eu preciso ter uma agenda preenchida. Então, para mim, organização é tudo. Minha rotina é bem desafiadora, é um pouco puxada, não vou mentir, né? É bem cansativa, mas é muito prazerosa, é muito gratificante. Tudo que eu tenho hoje, eu agradeço muito a Deus. E assim, o que vier, a gente tá aí. Não vai me dizer que você é virginiana, doutora? Qual que é o seu signo? Escorpiana. Ah, você tá falando em organização não, só falta ser virginiana Eu também. aprendi com o tempo. Eu posso dizer que com o tempo eu fui adquirindo muita experiência em relação ao meu negócio e minha vida pessoal. Então, há um tempo atrás, eu tinha muita desorganização em tudo. E eu vi que isso me atrasava e me atrapalhava muito até no meu negócio. Então, a partir de um tempo, assim, eu posso dizer que depois que meu filho nasceu, eu comecei a enxergar o mundo de uma maneira diferente. Eu falei, eu preciso passar e ser exemplo, né, para ele, então eu preciso começar de hoje. Então eu comecei a organizar mais a minha vida, a minha rotina, o meu negócio, para ser exemplo futuramente para ele, né? Então, a minha família precisa ser organizada para eu conseguir refletir isso no meu negócio. Então, hoje, organização para mim tá sendo tudo. É verdade, muito importante. E quais são aqueles valores inegociáveis para você que você não abre mão? Eu não abro mão do respeito, né? A gente precisa ser muito ético dentro da nossa profissão. Para mim, a ética, ela é uma das coisas principais, né? Para a gente manter um respeito não só com nossos pacientes, mas com os nossos colegas veterinários também. O amor à profissão também, ela tem que ser a base do que você faz. Eu fiz pré-vestibular e tem uma cena que não sai da minha cabeça, que todos os dias que eu acordo é o que me dá como se fosse uma motivação, né? Eu tive um professor de química, eu nunca gostei muito de química, não.
mas eu tive um professor de química que ele falou assim: eu não sei a profissão que vocês querem seguir, mas eu vou só dar um conselho para vocês. Que você seja uma passadeira de roupa, seja o melhor, dê o seu melhor, faça como se fosse a sua última roupa que você estivesse passando. Então, coloque a sua alma, faça de coração, que não tem como, você vai ser o melhor em tudo que você fizer. Então, eu peguei aquilo ali para mim e eu falei assim, nossa, eu sempre quis ser veterinária, né? Os cachorrinhos passavam na rua da minha mãe, ainda bem que minha mãe ama cachorro. Um beijo, Dona Beth, também. Um beijo, Dona Beth. Olha que filha linda, maravilhosa. Obrigada. Que você formou, parabéns. E aí eu falei, eu preciso cuidar desse cachorrinho. Eu pegava esse cachorrinho, aí eu falei, mãe, tem sabão aí? Eu pegava mangueira, botava lá no portão, ficava dando banho. E minha mãe, ela sempre me apoiou também em relação a isso, né? Porque minha mãe gostava de animais. Então, eu falei, eu vou ser uma médica veterinária e eu vou ser uma das melhores médicas veterinárias. Eu coloquei isso no meu coração e no decorrer da minha jornada, eu fui pegando isso, né? Eu preciso dar o meu melhor, eu preciso ser melhor. Na minha divulgação, eu preciso fazer a melhor divulgação, eu preciso colocar minha alma. No atendimento, é como se eu estivesse atendendo os meus animais. Eu gostaria que os meus animais fossem atendidos dessa maneira. Então, todos os pacientes que passam, eu digo que cada paciente que entra no meu consultório é um paciente especial. Então, cada um tem o seu jeito, né? Cada um tem a sua personalidade, né? O seu temperamento. Mas, assim, cada pacientezinho que entra ali é especial para mim. Então, a atenção, o respeito e o amor, acima de tudo, o animal não pode sair dali sem isso, sabe? A nossa essência do consultório de atendimento é essa. Isso, sem dúvida, influencia demais na cura desses animais, muito, né, doutora? Muito. Tem alguma história que você possa dividir aqui com a gente que tenha marcado muito a sua trajetória? Olha, tem uma paciente minha, Serena, eu digo que a Serena ela é uma guerreirinha. Ela pegou uma doença chamada sinomose, que é uma doença viral altamente contagiosa. A gente sabe difícil. Que muitos animaizinhos vão a óbito, né? Não conseguem. Principalmente quando atinge a parte neurológica, que foi o quadro dela. E, assim, a tutora dela também foi muito forte, né? Sempre ouviu muito as minhas orientações, sempre confiou muito no tratamento. E aí, eu digo que a Serena ela é uma guerreirinha porque ela chegou nessa fase neurológica e ela não andava mais. Ela ficou com algumas sequelas, né, uns espasmos nos membros posteriores. E a tutora ali, eu falei, não, ela vai conseguir. A dona Denise, um beijo, dona Denise. Eu falei, não, dona Denise, ela vai conseguir. A senhora continua com o tratamento, dê a ela amor acima de tudo, converse muito com ela, que ela sabe que a senhora está cuidando dela e ela vai sair dessa. Eles entendem tudo. Tudo. A gente pensa que não, mas assim, é o que eu falo, gente, eles só faltam falar. Tem paciente meu que entra lá no consultório, só abrindo um parênteses, né? Entra no consultório, aí tá super tranquilo, come o petisquinho, bebe aguinha. Quando eu realizo a vacina, acabou. Tia Mara é má. Fecham a cara, é surreal. Às vezes está no colo do tutor, isso, né? Esconde o rostinho no braço. Falei, você não vai falar mais com a tia Mara? Você está aborrecido? E daí eles não olham mais para mim. Aí depois passa um tempo, que eu sempre faço foto com os meus pacientes, né? Então, vamos fazer a foto, vamos comer mais petisco? Aí eles vão se soltando e aí eles me perdoam, digamos assim, sabe? Mas, fechando parênteses, né? A Serena, ela se recuperou. Foi curada, fez a fisioterapia, né, fez a acupuntura, né, no pós, né, fez todo o tratamento de sinomose e respondeu muito bem. Hoje a Serena já está andando. Ela chegou lá no consultório, quando ela chegou com a coleira, andando, eu falei, dona Denise, isso é resultado de amor e dedicação. Que se não fosse isso, tem muitos tutores que, inclusive, infelizmente, né, eu já ouvi, já vieram até a mim perguntando se tinha tal da injeção para o animal descansar. E não é assim. A gente sabe que tem alguns pacientes que realmente estão naquela fase terminal e que não tem como a gente reverter. A gente avalia isso, mas tem pacientes que sim. E a Serena, ela é um exemplo de superação, de força, de amor, de dedicação do tutor, acima de tudo, e ela respondeu muito bem. Então, essa história para mim é muito marcante, porque assim, o amor, a dedicação, o respeito com a vida do paciente, porque a vida dele não vale mais ou menos do que a nossa.
Sem é uma dúvida. vida. Para mim, eles têm alma. Sim, sim. E aí eu é uma justamente vida. quero te perguntar como que você lida com a questão do abandono dos animais, doutora? Olha, isso é uma questão muito difícil, porque infelizmente lá no bairro, né, onde está localizado o nosso consultório, a gente tem muito abandono de animais. E é triste porque a gente não tem um espaço para a gente pegar todos os animais. Mas o que a gente vê de casos extremos, a gente dá uma medicação, a gente cuida da maneira que a gente pode. E a gente tenta colocar para adoção de alguma maneira. Inclusive, as minhas redes sociais, elas servem para isso. Eu tiro foto dos animais, eu filmo os animais, peço ajuda, não tenho vergonha. Tem alguns clientes, alguns pet shops parceiros nossos que fazem doação de medicação. Um deles é um paciente, um animalzinho recente, né, que está até no trabalho do meu esposo. Meu esposo também tá muito apegado a ele. Um beijo, amor. Tá cuidando muito bem do Stark. Foi um paciente que a gente resgatou da rua, né? Na verdade, meu esposo, na rua do trabalho dele. Ele estava muito debilitado, né? É lá do bairro também. E ele estava com miase, né? Que é aquela bicheira. Ele estava com doença do carrapato, que a gente sabe também que é uma doença muito agressiva. Estava anêmico, enfim, estava com algumas alterações. E nós conseguimos reverter o quadro dele. Ele está hoje bem, inclusive ele está para adoção responsável, tá? Quem quiser se interessar, só entrar na minha rede social depois, se posso passar, né? Depois. Por favor, você vai passar mais de uma vez aqui, mas pode passar agora. Mara Pets Oficial, ele está lá para adoção. E assim, é um cachorro extremamente carinhoso, muito bonzinho, e hoje ele está disponível para adoção responsável. Então ele é um exemplo de resgate que nós fizemos, né? Teve outros animaizinhos também, mas eu já consegui adoção. Teve gatinhos que colocaram na porta, a gente conseguiu adoção. Hoje a gente sabe, né, que é crime abandonar animais, e infelizmente as pessoas ainda fazem isso, né? Eu acredito que a justiça ela precisa ser um pouco mais rígida em relação a isso, porque acontece demais, sabe? Sim. Mas é triste demais. O que a gente pode, os que a gente consegue ajudar, a gente está sempre ajudando. Informação é tudo, né, doutor? Tudo, gente. Agora eu quero te perguntar, aonde você quer chegar? Você já sabe onde você quer chegar? Você quer franquear o seu negócio? Como é que você se enxerga nos próximos anos? Então, nos próximos anos, eu acho muito bacana a gente mostrar o nosso exemplo de vida para as pessoas, mostrando que a gente veio lá de baixo e mostrando aonde a gente está e onde a gente quer chegar. Eu digo que eu estou na metade do caminho, acho que nem na metade, né? Tem muitos sonhos a serem realizados, né? Mas eu tenho um sonho de ter o meu instituto, né? De ter colegas veterinários trabalhando, mas na mesma ideia que a minha, né? Com amor, respeito, ter um espaço para a gente recolher esses animais abandonados, né? E cuidar e colocar para adoção, né? E tentar de alguma maneira reforçar a adoção também, que é muito importante. Tem muitos e muitos sonhos. Eu tenho um caderninho lá que todos os sonhos que eu vou realizando, eu vou colocando lá, ok, obrigada, Deus, porque eu creio que toda a minha trajetória, né, até chegar aqui nessa entrevista, foi Deus que preparou. Eu tenho muita fé e eu digo que a fé ela me move bastante. Eu digo que eu tenho meu combustível, né? Que é o meu filho, é o meu esposo, são os meus peludinhos caninos, que eu tenho 3 também, a Nina, a Mel e o Ório. Tenho minha mãe, eu digo que eles são minha base. Mas o que me move muito é a fé. Eu acredito muito em Deus, eu acredito que tudo que Ele faz é tudo no tempo dele, é tudo muito perfeito. Então, até estar aqui é a realização de um sonho, sabe? De estar aqui conversando com vocês, tendo essa oportunidade de passar um pouco da minha história, né? De ser exemplo para outros médicos veterinários que às vezes também têm medo de empreender, de abrir o seu próprio negócio, que a gente sabe que é bem desafiador, não é fácil a gente ter o nosso próprio negócio, mas que é possível, é gratificante e estar aqui é um dos sonhos que eu estou realizando. Nossa, que prazer te receber, sua história é maravilhosa. Obrigada. Quero muito que você volte para contar mais histórias. Quero conhecer seus consultórios também. Sim. Quero que você fale onde ficam os seus consultórios e quero que você deixe as redes sociais, por favor, doutora. Claro. A minha rede social é o Instagram, né? Mara Pets Oficial. Lá a gente interage bastante. Quem me acompanha lá nos stories, né? A gente faz bastante reels com dicas, né? Para os peludinhos, caninos e felinos também. O meu consultório ele fica localizado na Estrada do Tingui, 3526, loja B. Então é um imenso prazer estar atendendo os meus peludinhos e se um dia eu puder ter a oportunidade de estar conhecendo o seu peludinho também, é um imenso prazer estar atendendo vocês.
Eu vou levar o Bisteca pro Rio de Janeiro, Pode hein? Vou levar. estar lá dia 1º de abril, ó. Não sei quando esse Leva, podcast sim. vai ao ar, mas eu quero muito levar Sim. para vai ser você conhecer. Queria muito que você tivesse um consultório aqui em São Paulo. Quem sabe você não futuramente, abre aqui, né? doutora? Agora uma mensagem final pra gente ir embora. O que você quer deixar para quem tá ouvindo o nosso podcast, para quem tá assistindo a gente? Acredite nos seus sonhos, né? Porque a gente acha que muitas das vezes é impossível chegar lá, mas Deus não faz nada em vão e todo desafio serve como um degrau para a gente chegar onde a gente quer, né? Então, não sei o que você está passando, não sei o que você está vivendo, não sei a fase da sua vida, mas uma coisa eu sei, vai passar, tá? Então, acredite nos seus sonhos. O meu sonho era ser médica veterinária, de ter o meu próprio consultório. Eu vim de uma família muito humilde, eu fui a primeira a fazer faculdade da família da minha mãe e hoje eu estou aqui, né? Eu não tinha condições nenhuma e Deus está me fazendo chegar a lugares inimagináveis. Então, acredite nos seus sonhos. Excelente, doutora. Muito obrigada pela sua presença. Mais uma vez, volte mais vezes, Pode tá bom? deixar. Muito obrigada a vocês, gente. Eu fico muito feliz de estar participando hoje aqui com vocês, né? É muito realizador estar aqui. Muito obrigada mesmo. Até uma próxima. Até uma próxima, se Deus quiser. Hoje eu tive o prazer e a honra de conversar com a doutora Érica Amara, ela que é médica veterinária e empresária. O Viver e Empreender Podcast fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e audiência e até uma próxima. Tchau, tchau!